Em 2008, um homem foi encontrado morto dentro de um apartamento no Rio de Janeiro. Ele era policial militar, tinha histórico de uso de drogas. E até pouco tempo antes, havia sido marido de uma das atrizes mais amadas da televisão brasileira. Ela nunca falou sobre aquele dia com detalhes, mas o silêncio dela sobre esse capítulo específico da vida é, paradoxalmente, uma das coisas mais altas que ela já disse. Porque essa é uma mulher que fala de tudo, que conta sobre beijos roubados no casamento do próprio filho, que expõe diagnósticos de câncer com humor, que aos 81 anos ainda fala sobre paixões recentes sem qualquer pudor. Mas sobre aquele apartamento, em 2008, ela nunca disse uma palavra a mais do que o necessário. Essa mulher é Suzana Vieira. E a vida dela tem muito mais camadas do que qualquer novela que ela já estrelou. Suzana Vieira está na televisão brasileira desde 1962. Isso não é exagero, não é arredondamento. São mais de 60 anos ininterruptos de carreira. Ela atuou ao lado de gerações inteiras de atores, viu a Globo nascer, crescer e se transformar. E continua, aos 81 anos, recebendo convites, fazendo participações, sendo notícia. Mas o que poucas pessoas conhecem é a vida que existe por trás dessa trajetória monumental. 4 casamentos, um filho que ela admite não ter visto crescer, um ex-marido encontrado morto, diagnósticos de doenças graves enfrentados com uma serenidade que intriga até os médicos, e uma filosofia de vida tão direta, tão sem filtros, que faz Suzana Vieira ser, ao mesmo tempo, uma das mulheres mais amadas e mais comentadas do Brasil. Hoje, a gente vai contar essa história completa. Os bastidores, os amores, as perdas, a doença que ela carrega. E a forma como, depois de tudo isso, ela ainda diz estar em paz. Se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Porque essa história tem reviravoltas que vão te surpreender, mesmo que você ache que já sabe tudo sobre Suzana Vieira. A história de Suzana Vieira não começa nos estúdios da Globo. Começa muito antes. E muito mais longe. Ela nasceu Sônia Maria Vieira Gonçalves, em 23 de agosto de 1942, na cidade de São Paulo. O pai, Mários Gonçalves, era um militar que serviu como adido militar na Embaixada Brasileira em Buenos Aires. A mãe, Maria da Conceição, trabalhava no consulado brasileiro na mesma cidade. Isso significa que a infância e a adolescência de Suzana foram completamente diferentes da maioria das pessoas que viriam a admirá-la décadas depois. Ela cresceu viajando. Viveu em Buenos Aires, em Montevidéu, em Londres. Uma criança brasileira sendo formada em ambientes internacionais, multilingües, diplomáticos. E aqui está um detalhe curioso que poucas pessoas sabem. O próprio nome artístico Suzana não é dela originalmente. É o nome de batismo de sua irmã, a atriz argentina Suzana Gonçalves. Sônia Maria Vieira Gonçalves pegou o nome da irmã para construir a própria identidade artística. Um detalhe pequeno, mas que diz muito sobre como, desde cedo, ela entendeu que construir uma persona pública era parte do jogo. A formação de Suzana incluiu balé clássico. Ela integrou o corpo de baile do Grande Teatro Tupi em 1961. Um ano antes de fazer sua estreia como atriz. A disciplina física do balé, a exposição ao público, o controle do corpo no palco, tudo isso formou a base de uma performer que se tornaria, décadas depois, sinônimo de presença de palco. Em 1962, ela debutou como atriz na telenovela A Noite Eterna. Tinha 20 anos. O Brasil ainda nem sabia o nome dela completamente, mas a trajetória que começava ali se estenderia por mais de 6 décadas, atravessando praticamente toda a história da televisão brasileira. Uma menina que cresceu entre embaixadas se tornaria a mulher mais constante da TV brasileira. A ironia é que ela nunca parou de se mover. Vale notar também que Suzana é a mais jovem de 5 irmãos. Sérgio Ricardo, Sérvulo Augusto, Sandra e a já mencionada Suzana Gonçalves, a atriz argentina cujo nome ela adotou. Crescer numa família grande, com uma rotina marcada por mudanças constantes de país e de idioma, criou nela uma capacidade de adaptação que se tornaria, décadas depois, uma das marcas registradas da sua carreira. A habilidade de se reinventar, papel após papel,
década após década, sem nunca perder a própria identidade no processo. Em 1961, ainda muito jovem, Suzana se casou com seu primeiro namorado, o diretor Regis Cardoso. 3 anos depois, em 19 de setembro de 1964, nasceu o único filho do casal, Rodrigo Otávio Vieira Cardoso. O casamento durou até 1972, 11 anos. E foi dentro desse período, e nos anos seguintes, que se formou um dos aspectos mais delicados e mais honestos da vida de Suzana Vieira, a relação dela com a maternidade e com a carreira. Aos 80 anos, em entrevistas recentes, Suzana fez uma confissão que pegou muita gente de surpresa pela sinceridade. Ela disse que viveu em função do próprio trabalho e que se arrepende de não ter participado mais ativamente do crescimento do filho Rodrigo e, depois, dos 2 netos, Bruno e Rafael. Pense no peso dessa frase. Uma mulher que construiu uma das carreiras mais longas e admiradas da televisão brasileira, olhando para trás, aos 80 anos, e identificando que o preço pago por essa carreira foi tempo com o próprio filho. Isso não é incomum entre grandes nomes da indústria do entretenimento, mas é raro alguém admitir isso com tanta clareza, sem se esconder atrás de justificativas sobre "era diferente na época" ou "eu fazia o que podia". Suzana sempre foi categórica sobre sua relação com o trabalho. Em entrevistas, ela já declarou que nunca negou um papel na Globo, nem mesmo os que outros atores considerariam menores. Disse que considera pretensão um ator recusar um papel em novela das 21h, por exemplo. A frase dela resume essa mentalidade. "Eu quero ser empregada. Quero ter meu peru no Natal". Essa disponibilidade total para o trabalho construiu a carreira, mas também, segundo ela própria, custou tempo de família. O filho Rodrigo, hoje com 50 anos, seguiu carreira como DJ. E a relação entre os dois, apesar da distância dos anos de formação, se tornou, segundo declarações de ambos, extremamente próxima na vida adulta. Rodrigo já declarou publicamente que o DNA da mãe é o melhor energético que existe, numa demonstração de admiração que parece ter superado as ausências do passado. Ela admite o que perdeu, mas também construiu depois o que importava recuperar. Depois do primeiro casamento, Suzana Vieira viveu uma das relações mais duradouras da sua vida pessoal. O casamento com o empresário Kazon Gardeazabal, que durou de 1986 a 2003. Quase 20 anos. Comparado aos outros relacionamentos de Suzana, esse foi de longe o mais longo. 2 décadas é tempo suficiente para atravessar mudanças de carreira, mudanças de fase, crises e reconciliações. Foi durante esse período que Suzana consolidou sua posição como uma das maiores estrelas da Globo, atuando em novelas de enorme sucesso ao longo dos anos 80 e 90, incluindo produções marcantes como Mulheres de Areia, 1993, onde interpretou Clarita, em um dos papéis mais lembrados da carreira. Mas em 2003, depois de quase 20 anos, o casamento com Kazon chegou ao fim. E o que aconteceu a seguir é um dos capítulos mais intensos e mais publicamente expostos da vida pessoal de Suzana Vieira. Em 2006, ela se casou com Marcelo Silva, um ex-policial militar. Esse casamento, que durou até 2008, foi descrito por ela mesma e pela imprensa como um relacionamento marcado por polêmicas. E aqui está o ponto que poucas pessoas conectam. Marcelo Silva era, segundo relatos da época, usuário de drogas. E em 2008, o mesmo ano em que o casamento terminou, ele foi encontrado morto. Suzana Vieira, uma mulher que fala abertamente sobre praticamente todos os aspectos da sua vida, desde diagnósticos médicos até romances recentes, nunca elaborou publicamente, em detalhes, sobre esse episódio. O silêncio dela sobre esse capítulo específico é, em si, uma informação. Numa vida tão exposta, tão narrada, tão comentada pela própria protagonista, existe um espaço onde ela escolheu não entrar. E talvez seja exatamente esse silêncio que mereça ser respeitado. E, ao mesmo tempo, reconhecido como parte real da história. 20 anos de estabilidade, 2 anos de turbulência e uma perda que ela nunca transformou em entrevista. Se a maioria das pessoas, depois de um casamento que terminou em tragédia, recuasse da vida amorosa, ninguém estranharia. Suzana Vieira não recuou.
Em 2009, apenas um ano depois do fim do terceiro casamento, ela se casou novamente, agora com o ator Sandro Pedroso. Esse quarto casamento durou até 2014, 5 anos. Aos 67 anos, Suzana estava se casando pela quarta vez. E o mais notável é que, em nenhum momento dessa trajetória, ela demonstrou o tipo de cautela ou resignação que muitas pessoas, especialmente mulheres em posições públicas, adotam depois de relacionamentos que terminam mal. Pelo contrário, essa disposição de continuar se permitindo viver relações novas, independentemente da idade ou do histórico, se tornaria uma das características mais marcantes e mais comentadas da Suzana Vieira que o Brasil conhece hoje. Porque depois de 2014, Suzana não parou. Em 2015, aos 73 anos, ela protagonizou um momento que viralizou nas redes sociais e na imprensa. Durante uma festa de casamento, ela beijou um advogado de 26 anos, chamado Guilherme Dornelas. A diferença de idade, 47 anos, gerou exatamente o tipo de reação que se esperaria numa sociedade que, historicamente, trata a sexualidade feminina na terceira idade como tabu ou motivo de piada. Mas a resposta mais marcante não veio da imprensa. Veio do próprio filho de Suzana, Rodrigo. Questionado sobre o episódio, ele disse sem qualquer hesitação: "Ela é solteira, livre, bonita. Tem mais é que aproveitar e sair com quem quiser." Rodrigo ainda fez uma ressalva. Disse que foi checar quem era o jovem, só por proteção. Mas deixou claro que não havia ciúme e que considerava o rapaz bacana. Esse episódio sozinho resume boa parte de quem Suzana Vieira é. Uma mulher que recusa o roteiro que a sociedade tenta escrever para mulheres da sua idade e que tem, ao seu lado, um filho que apoia exatamente essa liberdade. Aos 73, ela beijou quem quis e o filho aplaudiu. O episódio também expõe um contraste cultural interessante. Em muitas culturas, mulheres na faixa dos 70 e 80 anos são empurradas para um papel social de avó, de figura que deve se vestir de determinada forma, se comportar de determinada maneira e cuja vida amorosa, se existir, deve ser discreta, quase invisível. Suzana Vieira simplesmente nunca aceitou esse roteiro. E o fato de ter um filho que reforça publicamente essa liberdade torna a história ainda mais simbólica. Não é apenas Suzana contra as expectativas sociais. É a família dela, unida, recusando esse mesmo roteiro. Existe uma história contada pela própria Suzana Vieira que, mais do que qualquer outra, mostra o tipo de honestidade, às vezes desconcertante, que a caracteriza. O filho dela, Rodrigo, se casou com Catherine Goeten há quase 10 anos. Catherine é uma jovem catarinense, hoje conhecida também por seu trabalho na televisão. No dia do casamento de Rodrigo, Suzana fez uma revelação, anos depois, que ninguém esperava ouvir de uma mãe sobre o próprio casamento do filho. Ela contou que, durante a festa, que aconteceu num barco, ela arrumou um namorado. E não foi um flerte qualquer. Segundo as palavras da própria Suzana, arrumei um namorado maravilhoso. Beijei ele muito na boca no barco. Ele era um juiz de direito de Ilhabela. Ele entrou no barco porque ele parava lá. Era música eletrônica e chuva, e eu, apaixonada, beijo na boca tomando uísque. No casamento do próprio filho. Mas o detalhe que dá um peso completamente diferente a essa história é o que vem a seguir. Suzana revelou que, na época, ela não estava muito feliz com aquele casamento específico, porque ela tinha um carinho enorme por Luciana, uma relação anterior do filho, com quem Suzana disse ter sido criadas juntas, com fotos de viagens pelo mundo todo, ela, Rodrigo, Luciana e as crianças. Em outras palavras, no dia em que o filho se casava com uma nova companheira, a mãe estava emocionalmente processando o fim de uma relação anterior, da qual ela própria fazia parte como família, e lidou com isso beijando um juiz de direito num barco, sob chuva, ouvindo música eletrônica. Esse tipo de revelação é o que torna Suzana Vieira uma figura tão particular no cenário de celebridades brasileiras. Ela não edita as próprias histórias para parecer mais apropriada. Ela conta exatamente como foi, incluindo as partes que, para qualquer assessoria de imagem tradicional,
seriam motivo de pânico. Outras mães guardam segredos do casamento dos filhos. Suzana Vieira guarda beijos de uísque. Em 2015, no mesmo ano em que protagonizava manchetes pelo beijo com o jovem advogado, Suzana Vieira recebeu uma notícia de natureza completamente diferente. Ela foi diagnosticada com leucemia linfocítica crônica, conhecida pela sigla LLC. A LLC é um tipo de câncer que afeta os linfócitos B, células de defesa do sangue, que começam a se multiplicar de forma desordenada e perdem sua função normal. É uma doença que, segundo a própria Suzana relatou anos depois ao programa Fantástico da Globo, não tem cura. E nem mesmo um transplante de medula óssea seria capaz de eliminá-la completamente. Imagine receber essa notícia. Aos 73 anos, no auge de uma fase de vida pessoal extremamente ativa, relacionamentos, viralizações, presença constante na mídia, Suzana Vieira descobriu que carregava, dentro do próprio corpo, uma doença incurável. E então, como se uma doença incurável não fosse suficiente, veio a segunda. Durante o processo de tratamento da LLC, os médicos identificaram que Suzana também sofria de anemia hemolítica autoimune, uma condição rara em que o próprio sistema imunológico do corpo ataca as células sanguíneas. O tratamento para essa condição geralmente envolve corticosteroides e imunossupressores. E, em casos mais graves, pode até exigir a remoção cirúrgica do baço, duas doenças graves de sangue, simultaneamente, numa mulher que na época já passava dos 70 anos. E então veio a pandemia. Segundo a própria Suzana relatou, ela enfrentou complicações relacionadas à Covid-19, depois que a fase mais aguda da pandemia já havia passado para a maioria das pessoas. Uma sequência de eventos que ela descreveu como os piores horrores que você pode imaginar. Foram, segundo ela, 3 anos de quimioterapia para uma doença que, segundo seus próprios médicos, não tem cura. 2 doenças incuráveis. Uma pandemia. 3 anos de quimioterapia. E ela continuou na televisão. Há um momento, registrado em entrevista, que resume perfeitamente o espírito de Suzana Vieira diante da própria mortalidade. Quando o médico explicou que a leucemia linfocítica crônica não tem cura e que nem mesmo um transplante de medula resolveria, a reação de Suzana não foi de desespero, nem de negação silenciosa. Ela perguntou literalmente, como que não tem cura? Não como uma pergunta de quem não entendeu a gravidade, mas como alguém que, a vida inteira, encontrou soluções, contornou obstáculos, reinventou a própria narrativa. Para Suzana Vieira, não tem cura. Era quase um conceito estranho, algo que não se encaixava na lógica de uma vida construída em torno de superar, seguir, continuar. Mas o que vem depois dessa pergunta é o que realmente importa. Anos depois, já com as 2 doenças em remissão, Suzana fez uma declaração que surpreendeu até os médicos que a acompanham. Ela disse que, de alguma forma, sentiu como se Deus tivesse deixado ela em paz, que estava em remissão e que, apesar da idade avançada e do histórico de saúde, se sentia em paz. A receita dela para lidar com tudo isso não envolveu nenhum segredo místico. Envolveu disciplina, exercícios físicos regulares, recomendados pelos médicos. Uma alimentação que ela mesma descreve sem nenhuma restrição extrema. Arroz, feijão, muita farinha, pão, manteiga, como de tudo, segundo as próprias palavras. E sobre a aparência, aos 81 anos, Suzana afirma que se sente muito bem com o próprio rosto. Disse que procedimentos estéticos invasivos nunca a atraíram. Não porque seja contra quem faz, mas porque ela própria não precisou. E acrescentou, com a ironia que lhe é característica, que já sofreu tanta agulha por causa das doenças que enfrentou, que a última coisa que quer é mais injeções. A não ser, talvez, um botox na testa, na hora que ela achar que incomodou. 2 doenças incuráveis, remissão, e uma mulher que se recusa a deixar a doença definir quem ela é. Mas há um aspecto dessa história que merece ser destacado com mais calma. A forma como Suzana fala sobre idade e mortalidade no mesmo fôlego em que fala sobre viver. Ela tem 83 anos. Carrega 2 doenças de sangue que, segundo a própria medicina, não tem cura. Já enfrentou 3 anos de quimioterapia.
E, ainda assim, quando perguntada sobre o futuro, não há em suas respostas o tom de quem está se despedindo ou fazendo as pazes com o fim. Há, pelo contrário, uma espécie de impaciência produtiva, como se ainda houvesse muito o que fazer, e o tempo gasto com medo fosse tempo desperdiçado. Essa atitude não nasceu da doença. Ela sempre foi assim. Mas a doença, de certa forma, revelou essa característica para o público de um jeito que décadas de novelas não tinham conseguido. Porque ver alguém enfrentar um diagnóstico grave com a mesma irreverência que enfrenta um flerte numa festa de casamento diz algo sobre consistência de caráter que poucas biografias conseguem capturar. Para entender o tamanho real da carreira de Suzana Vieira, é preciso colocar os números em perspectiva. Ela debutou em 1962. Em 2021, participou de uma edição especial do programa Conversa com Bial para celebrar 60 anos de televisão e 50 anos de TV Globo. Em 2024, voltou ao mesmo programa para falar sobre uma biografia recém-lançada. Em 2025, participou do especial de 60 anos da Globo, revivendo a personagem Branca Letícia de uma das suas novelas mais marcantes. Entre 1962 e 2025, mais de 60 anos, Suzana Vieira atravessou praticamente toda a história da telenovela brasileira. Atuou em produções como Cambalacho, 1986, Mulheres de Areia, 1993, Por Amor, 1997, Mulheres Apaixonadas, 2003, Paraíso Tropical, 2007, Senhora do Destino, 2004, Amor à Vida, 2013 e Terra e Paixão, 2023. Essa última já com mais de 80 anos de idade. O detalhe que chama a atenção aqui não é apenas a quantidade de trabalhos, é a constância. Suzana Vieira não teve um único grande período de ostracismo, não viveu décadas de geladeira, não precisou se reinventar drasticamente para se manter relevante. Ela simplesmente continuou trabalhando, novela após novela, década após década. Em Senhora do Destino, 2004, interpretou Maria do Carmo, personagem que viveu um dos enredos mais marcantes da novela, a vingança contra a vilã Nazaré Tedesco, interpretada por Renata Sorrah, após Nazaré ter roubado a filha de Maria do Carmo, Lindaura, interpretada por Carolina Dickmann. Suzana já declarou em entrevistas que nunca negou um trabalho na Globo, incluindo participações que muitos atores de sua estatura considerariam pequenas demais. Para ela, isso nunca foi uma questão de ego, foi uma questão de identidade profissional. Ela é, antes de tudo, alguém que trabalha 60 anos, sem geladeira, sem pausa, apenas trabalho. E a vida pessoal mais comentada da televisão brasileira, acontecendo em paralelo. Em 2024, Suzana Vieira lançou sua biografia, um projeto que ela própria descreveu em entrevista ao Conversa com Bial, como uma oportunidade de revisitar momentos icônicos da carreira e também de falar sobre o presente, incluindo as dificuldades enfrentadas durante a pandemia. O que torna essa biografia particularmente interessante é justamente o contraste entre o que Suzana escolhe contar e o que ela não conta. Ela fala abertamente sobre os 4 casamentos. Fala sobre o arrependimento de não ter acompanhado mais de perto o crescimento do filho. Fala sobre os diagnósticos de câncer, sobre a remissão, sobre a forma como encara a vida hoje. Fala sobre romances recentes, sobre a liberdade que sente na vida amorosa mesmo depois dos 80 anos. Mas sobre o 3º casamento, aquele que terminou com a morte do ex-marido em 2008, o silêncio permanece. Esse contraste não é uma crítica a Suzana Vieira. Pelo contrário, é talvez a prova mais clara de que, apesar de toda a exposição, apesar de 6 décadas de vida pública, existe uma pessoa real por trás da Suzana Vieira que o Brasil vê na televisão. Uma pessoa que decide, com total autonomia, o que compartilhar e o que guardar para si. Em uma era onde celebridades são pressionadas a expor cada detalhe da vida, onde o silêncio é frequentemente interpretado como escândalo escondido, Suzana Vieira demonstra algo raro. Ela é radicalmente aberta sobre quase tudo, e isso a torna ainda mais credível quando escolhe não falar sobre algo específico. Não é evasão, é escolha.
E o público parece entender isso. As mesmas pessoas que comentam, riem e compartilham as histórias do beijo no barco ou do romance com o advogado de 26 anos, nunca pressionaram Suzana a abrir o jogo sobre 2008. Existe um respeito implícito ali, um reconhecimento de que mesmo na vida mais pública do Brasil, alguns capítulos pertencem só à pessoa que os viveu. Ela conta quase tudo, e o que não conta, ninguém tem o direito de exigir. Aos 83 anos, alcançados em agosto de 2025, Suzana Vieira ocupa um lugar único na cultura brasileira. Não é apenas uma atriz veterana, é uma espécie de testemunha viva da história da televisão do país. Ela viu a Globo nascer como força dominante, viu gerações de atores chegarem, brilharem e saírem. Viu a televisão mudar de preto e branco para cores, de tubos para tela plana, de novelas gravadas em estúdio para produções verticais feitas para redes sociais, e participou, em 2025, justamente de uma dessas produções verticais, mostrando que sua relevância não é nostálgica, é atual. Na vida pessoal, ela carrega a história de 4 casamentos, um deles encerrado por uma tragédia sobre a qual ela escolheu nunca falar em detalhes. Carrega o arrependimento sincero de não ter visto o próprio filho crescer tão de perto quanto gostaria, mas também carrega a relação adulta extremamente próxima que construiu com esse mesmo filho. Hoje, seu maior defensor público. Carrega 2 doenças incuráveis, em remissão, enfrentadas com disciplina, exercício, alimentação sem radicalismos e uma frase que resume tudo: estou em paz. E carrega, ainda, uma disposição para a vida amorosa que desafia qualquer expectativa relacionada à idade. Um espírito que, aos 73 anos, a levou a beijar um homem quase 50 anos mais jovem numa festa, sem qualquer constrangimento, com o apoio público do próprio filho. Suzana Vieira não é uma celebridade que envelheceu bem. É uma mulher que decidiu, repetidamente, ao longo de 6 décadas, não permitir que nenhuma categoria, idade, doença, expectativa social, papel de mãe, papel de atriz veterana, limitasse o que ela faz ou sente. Há quem chame isso de excentricidade, mas talvez seja simplesmente liberdade, vivida sem pedido de desculpas há mais de 60 anos, diante das câmeras e fora delas. O Brasil assistiu Suzana Vieira por 6 décadas, e ainda assim, ela continua surpreendendo. E talvez essa seja a verdadeira chave para entender por que, mesmo depois de tanto tempo em evidência, Suzana Vieira nunca deixou de ser notícia. Não é porque a imprensa a persegue, é porque ela continua vivendo de um jeito que gera história e contando essas histórias sem medo do julgamento. Numa indústria que constantemente empurra mulheres mais velhas para papéis secundários, para o silêncio, para a invisibilidade, Suzana Vieira segue ocupando o centro do palco. Não por nostalgia, mas porque ela nunca parou de ter algo novo para mostrar. Suzana Vieira é, ao mesmo tempo, uma das figuras mais conhecidas e mais incompreendidas da televisão brasileira. Conhecida pelos papéis, pelas frases, pelos romances que viralizam. Incompreendida porque, por trás de tudo isso, existe uma mulher que enfrentou perdas profundas, doenças incuráveis e arrependimentos reais. E que, mesmo assim, escolheu viver sem se encaixar em nenhum roteiro além do seu próprio. 63 anos de carreira, 4 casamentos, um filho que hoje é seu maior aliado, 2 doenças que ela enfrenta com disciplina e bom humor, e uma vida amorosa que ela se recusa a aposentar. Agora, eu quero saber de você. O que mais te chocou na vida de Suzana Vieira? Foi o beijo no barco do casamento do filho? O romance com o advogado de 26 anos? O diagnóstico de leucemia enfrentado com tanta serenidade? Ou o silêncio sobre 2008? Conta nos comentários. Se esse vídeo te trouxe algo, uma surpresa, uma reflexão, uma admiração nova, se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui no canal a gente conta as histórias reais por trás da fama, toda semana. No próximo vídeo, vamos contar a história de outra figura icônica da televisão brasileira. E o que aconteceu quando o Brasil inteiro parou de prestar atenção. Não vai querer perder. Até lá!